Uma execução no meio da rua. Em apenas 14 segundos, a moto para ao lado do carro de John Lennon. O motociclista dispara e foge. Um criminoso que age sozinho e não se intimida pela presença de várias testemunhas na avenida movimentada. Por este outro ângulo, é possível ver que o atirador se esconde por detrás do capacete preto. Quase impossível também identificar a placa da moto. Quem será o assassino do marido de Marciana? Ele teve um jogo que ele fez de sinuca num bar. E nesse jogo ele ganhou o jogo. Ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Uma aposta. É. Só que o cara não quis pagar ele. John Lennon manobra o carro e estaciona o veículo, mas não desembarca porque havia chegado antes do horário. Decide aguardar dentro do veículo, até que é surpreendido pela chegada do motociclista. Com medo, as pessoas correm ao ouvir o barulho dos primeiros disparos. E mesmo depois da fuga, ainda demoram para se aproximar do carro. John Lennon não teve tempo de ser socorrido e morreu ainda no local. A mulher da vítima relata que ele parecia pressentir que algo grave iria acontecer naquela manhã. Quando foi 5 horas da manhã, o John Lennon levantou, sentou na cama todo molhado de sol. Todo molhado e falou assim, filha... nervoso? Ele falou que tinha tido um pesadelo. Um pesadelo, aí ele não me contou. E eu tava meio sonolenta, que foi 5 horas da manhã, e eu falei assim, nossa, vai tomar um banho, né? Se ele tivesse me contado, eu acho que eu tinha falado pra ele alguma coisa, sabe? E ele saiu de casa. Ele saiu meio assim, meio estranho, por causa que ele tava assustado. Tomou banho, e ele falou, tchau, filha, eu tô indo, fica com Deus. Foi a última coisa que ele falou. John Lennon Batista dos Santos tinha 32 anos e trabalhava como pintor. Deixou o interior da Bahia para morar em Mongaguá, no litoral de São Paulo, onde conheceu Marciana há 6 anos. Entre eles, não havia segredos. Por isso, John Lennon contou detalhes da ameaça que sofreu de um colega que lhe devia o dinheiro de uma aposta no jogo de sinuca. Na verdade, ele teve um jogo que ele fez de sinuca num bar. E nesse jogo ele ganhou o jogo. Ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Uma aposta. É. Só que o cara não quis pagar ele. E pra ele era coisa séria, tinha que pagar. Tinha que pagar. Era o combinado. Isso. Quanto que Aí- ficaram devendo pra ele? Eu acho que o cara não pagou. Quanto? Era R$ 600 o jogo. E aí o seu marido foi cobrar desse sujeito. Cobrou, falou assim, você tem que me pagar. Foi jogo é jogo. Aí ele falou, não vou pagar porque... Eu não sei, eu não tava na hora. Não Foi tava, que mas ele me te contou, relatou. Aí ele pegou e falou assim, você é baiano? Também sou. Pegou e deu um soco no peito dele. Aí o John Lennon pegou e falou assim, se você for homem mesmo, você dá outro soco. Aí ele pegou e deu outro soco nele, no peito dele. Aí ele pegou a cabeça dele e deu três cabeçadas na parede. Veio a sangrar o nariz do cara. O John Lennon reagiu e fez isso Sim, com porque ele esse deu soco devedor. no peito dele. Há Aí quanto o John Lennon tempo foi isso? embora, foi em maio desse ano. O advogado que acompanha a família da vítima vai cobrar que a polícia identifique o homem que devia para John Lennon e fez as ameaças. Estranha porque já se passaram em maio, nós estamos em outubro, né, praticamente 5 meses. Resta saber se esse rapaz não ficou seguindo para saber a rotina dele, até aguardando a volta dele da Bahia para cometer esse crime. Você tá com isso na cabeça, Marciana? Sim. E quando o John Lennon voltou da Bahia, ele voltou diferente. Falando, alegando que queria tirar a habilitação dele e que ele ia embora de novo. Nas 2 semanas anteriores ao crime, o John Lennon manteve a mesma rotina. Ele vinha todas as manhãs na autoescola que fica ali na frente. Por isso, estacionava o carro nessa avenida aqui, onde está aquele veículo preto. A polícia tem certeza que o assassino estudou os passos da vítima, sabia exatamente onde encontrá-lo e em qual horário. Ele ia começar a aula nessa autoescola que fica aqui na frente. Inclusive, a câmera daqui também
pegou de longe a ação criminosa. Tudo bem? Tudo bem? A gente está aqui por conta da morte do aluno de vocês. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Não, Nada? a escola estava fechada ainda. Ah, não tinha aberto. Não, ainda não. Ah, por isso que ele fica aguardando dentro do carro o horário de abertura. Isso. Ele comentou alguma coisa com vocês dias antes? Você estava com medo de vir para cá? Você queria mudar de horário? Não comentou nada. Nada. Não. Tá certo, obrigado. viu? Nada. Agora a gente entende, então, por que ele estaciona o carro e demora para descer, dando a chance para o bandido aparecer. A autoescola estava fechada. Ele faria a aula no primeiro horário e, nesse intervalo, o criminoso passou. Essa avenida aqui é importante, ela é paralela à rodovia que corta as cidades da região e tem muito comércio, é praticamente uma loja ao lado da outra, com muitas câmeras de segurança. Então a polícia agora faz um pente fino por aqui para conseguir novas imagens que possam identificar a placa da moto. Sabendo a placa, a polícia acredita que vai poder identificar o responsável pelo crime que chocou a cidade. A companheira de John Lennon faz uma nova revelação que pode mudar o rumo das investigações. O pai da minha filha, ele nunca pagou pensão alimentícia. E o John Lennon, quando eu me envolvi com ele, a menina tinha 1 ano. E o pai da minha filha, ele nunca deu pensão, nada, e o John Lennon assumiu. E ele tinha essa raiva do John Lennon. O John Lennon, então, assumiu a sua filha com 1 ano e o pai da sua filha não aceitava. Não aceitava, porque ela chamava ele de pai. Em algum momento, esse ex-companheiro seu ameaçou o John Lennon por não aceitar que ele tivesse assumido o papel de pai? Por telefone. O que ele disse? Ele falava que ia matar o John Lennon se ele tentasse assumir, porque eu estava tentando tirar o nome dele para colocar o nome do John Lennon. Porque o John Lennon, na verdade, ele que criava minha filha. Você queria registrar no papel que o pai da sua filha, na verdade, era o John Lennon. Ele vivia ameaçando o John Lennon, vivia me ameaçando. Doutor, é mais uma inimizade que a polícia precisa ficar atenta. É a segunda pessoa, então, a ser investigada, né, diante desse relato dela de que o pai da filha estaria ameaçando o John Lennon, caso ele assumisse a filha. E aí nós temos a segunda pessoa. A primeira questão do jogo, da ameaça, e em segundo agora o pai da filha, que seguramente vai ser investigado, e nós vamos levar essa informação para a delegacia para que o delegado possa intimar o pai dessa criança, o ex-marido dela, para prestar um depoimento, declarações sobre essas ameaças que ele fez por telefone ao John Lennon. Você tentou conversar com seu ex-companheiro depois da morte do John Lennon? Ele mandou meus pêsames para mim e perguntou como que estava a Ayla. Aí eu falei para ele, você tem coragem de mandar meus pêsames para mim? Você sabe muito bem que você pode ser uma hipótese, né? Aí ele falou assim, eu não tenho nada a ver. A gente ameaçava um outro pelo telefone, mas eu não tenho nada a ver com isso. Com certeza foi dívida de alguma coisa. Ele já colocou um outro motivo para tentar tirar o nome dele. Sim, eu tenho as mensagens aqui dele. Pouco tempo antes do crime, o John Lennon mandou colocar essa película no carro. É um filme bastante escuro, inclusive no vidro da frente, o que é ilegal. Mesmo assim, ele quis instalar a película por conta da proteção. Disse para a companheira que era um jeito de não ser identificado. E justamente, nem olhando de perto, dá para identificar quem está dentro do carro. Mesmo assim, o John Lennon não dizia de quem ele tinha medo. Só que ficou muito claro que ele sofria ameaças. Os disparos estilhaçaram esse lado aqui, ó, o vidro do carona. Só que quando o motoqueiro chegou e disparou, esse vidro dele estava aberto, por isso não estilhaçou. John Lennon pretendia voltar para a Bahia assim que fosse aprovado no teste da autoescola. Ele dizia que era para fazer companhia para o pai doente. Mas a companheira agora imagina que ele tinha medo de ser morto. Aí o que ele fez com o carro? Ele filmou, colocou isso filme no carro.
pra ficar tudo escuro. Eu falei, nossa, por que você tá colocando tudo escuro assim? É Tá como se ele horrível de tivesse dirigir. medo de alguma coisa. Isso, aí ele falou pra ninguém ver a gente dentro do carro, fia.